Bom fim de tarde a todos. Vamos começar uma conversa com o Michel. Eu vou te chamar de Michel porque eu conheço o Michel há 45 anos. E, aliás, um dos diversos erros e equívocos da minha vida pública foi quando eu tentei disputar contigo a presidência do PMDB. Lembra disso? Que eu me afastei antes porque ia ser derrotado terrivelmente. Bem, Michel, a tua atuação nesses últimos dias foi importante no sentido de baixar essa temperatura que estava sendo elevada equivocadamente, mas eu creio que agora nós temos que falar sobre o futuro. Então, nós gostaríamos de saber o que você está pensando em relação ao futuro do Brasil. Não ao teu futuro, mas ao futuro do Brasil. Ou seja, para ver como a gente pode sair numa situação que hoje se põe. Bom, primeiro quero cumprimentar a todos, cumprimentar o meu velho amigo Jobim, como vocês perceberam, há muitos anos nos conhecemos, né? E quero dizer o seguinte, eu tenho observado, evidentemente, que ao longo desse período, muitas vezes as pessoas nos procuram, né, para entrevistas, as tais das lives, né, que são muito ilustrativas, porque elas pegam grande parte de vários setores do país, né? E eu tenho dito o seguinte, interessante, eu vejo as pessoas sempre presas muito ao passado, quando você usou bem a expressão, as pessoas devem pensar no futuro. E o futuro tem que ter um presente muito adequado. Então, a propósito disso, eu sempre costumo dizer, Jobim, o seguinte, este período aqui, nós estamos no ano 2021, eu vejo, por exemplo, que há uma antecipação das campanhas eleitorais, que, a meu modo de ver, são equivocadas. Na verdade, e, aliás, eu vejo estas campanhas como se o Brasil tivesse com a economia, enfim, a 1000 por hora, como se não tivéssemos ainda a pandemia no país, né? E o que nós temos que fazer neste período, primeiro, neste período de 2021 ainda, é unir todos os esforços para o combate à pandemia, porque isso tem afligido os brasileiros, nós todos sabemos disso, são quase 600 mil óbitos, né? E há grande preocupação ainda com esta possibilidade de agravamento dessa crise pandêmica, primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos recuperar a economia, né? A economia, aqui os senhores são empresários, estão muitos no setor financeiro, né? Sabem que é fundamental essa recuperação. E essa recuperação, ao meu modo de ver, vem pela credibilidade fiscal que o Brasil tenha, não é? No nosso governo, nós produzimos o chamado teto para os gastos públicos, por meio de uma emenda constitucional, e este teto para os gastos públicos, o primeiro efeito dele, na verdade, ser um fator limitador até das próprias despesas do próprio presidente da República, porque o presidente, com essa limitação dos gastos públicos, não pode praticar as chamadas medidas populistas, não é? E, de fora a parte, ainda o fato de que também os congressistas, de alguma maneira, que dependem muito das emendas parlamentares e de valores que levam para os seus estados, para os seus municípios, também se sentem ou se sentiriam atingidos. Mas o fato é que nós propusemos de uma tal maneira que logo se aprovou no Congresso Nacional, e foi quando nós percebemos que nós tínhamos apoio do Congresso Nacional. E esta limitação, só para recordar, o teto para os gastos públicos significa que você só pode fazer um novo orçamento acrescentando a inflação do ano anterior. Portanto, não pode gastar à vontade, porque, naturalmente, se a inflação for menor, e no nosso governo ela reduziu-se sensivelmente, não é? Então, este foi o primeiro ponto para dar o que? Credibilidade fiscal interna e internacional. Porque, evidentemente, só se investe, o empresário só investe, se souber que o Brasil, que o país, tem credibilidade fiscal. O teto para os gastos deu essa credibilidade. E interessante até, eu percebo, viu, Jobim, nós que somos da área jurídica, no teto para os gastos públicos, na emenda constitucional, nós estabelecemos um dispositivo que permitia que, em situações de comoção interna ou de calamidade pública, e a pandemia, naturalmente, é uma questão de calamidade pública, né? Você tinha uma saída lá que permite a utilização. Eu peço desculpas porque eu estou um pouco afônico, viu? De vez em quando a voz vai falhar, né? Mas
lá há um dispositivo que remete até ao artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, que permite os chamados créditos extraordinários e o permite até por meio de medida provisória, não é? Que não seria violadora do teto para os gastos públicos. E interessante até, eu percebo que durante esse período da pandemia foi preciso fazer um orçamento de guerra, não sei o quê, etc. Né? Isso é interessante, bastava utilizar essa saída, essa válvula que a própria emenda constitucional do teto estabeleceu. Não é? Bom, então é preciso esta credibilidade, volto a dizer, no plano interno e no plano internacional. Eu digo isto porque, naturalmente, para você obter a recuperação da economia, são necessários investimentos. Investimentos públicos, que são geradores de emprego, mas convenhamos que o poder público está com grandes dificuldades, naturalmente, em face dos dispêndios todos que teve, particularmente em função da pandemia. O setor privado brasileiro, de alguma maneira, ao longo desses últimos anos, também foi diminuído, pelos mais variados fatores que aqui não convém comentar, mas uma redução até das atividades empresariais. Grandes empresas ficaram, empresas que investiam, iam para o exterior, geravam emprego aqui, geravam emprego no exterior, portanto, traziam dinheiro para os cofres públicos, né? Diminuíram as suas atividades. Então, de qualquer maneira, você precisa ter investimentos privados, mas particularmente investimentos estrangeiros. E o momento é muito oportuno, porque vocês, senhores e as senhoras todas sabem que lá fora, como aqui hoje, né, os juros são negativos. Aqui no Brasil mesmo, se você computar a inflação, com os juros que se pagam, os juros são negativos. E no exterior, de igual maneira. E não preciso repetir aos senhores que são no mercado financeiro, e são empresários, que lá fora há trilhões de dólares buscando onde investir. E nós temos que incentivar o investimento estrangeiro aqui. Por isso que eu dizia sempre, viu, Jobim, que a tese da multilateralidade, ou seja, nós nos darmos bem com todos os países, é importante para trazer investimentos aqui para o Brasil, porque você só tem emprego se você tiver empresário, né? Se você tiver investimento. Né? Às vezes diz a relação empregado, empregador é muito complicada. Eu acho que foi complicada no passado, mas quando nós fizemos a reforma trabalhista, eu acho que estas relações melhoraram sensivelmente. Então, você precisa ter estes investimentos pensando exatamente no futuro. Muito a propósito, eu devo dizer, já que você utilizou a expressão futuro, hoje eu estou afastado da vida pública, você também, mas você percebe que você se afasta da vida pública, mas a vida pública não se afasta de você. Então, muitas vezes, as pessoas vêm consultar, vêm discutir, vêm dialogar, vêm perguntar, e bem por isso, no MDB, no partido, tem uma fundação, a Fundação Ulisses Guimarães. No passado, o que deu muito resultado no meu governo foi aplicar a chamada Ponte para o Futuro. Tudo que nós fizemos no governo estava previsto na ponte para o futuro. E desta feita, nós produzimos uma nova ponte para o futuro, na verdade, denominada um Brasil unido, né? um Brasil único para todos. Até a denominação desse documento que agora foi lançado leva em conta a ideia da divisão que existe no Brasil entre brasileiros e muitas vezes até entre instituições, o que é gravíssimo para o nosso país. Então, por um único Brasil, significa o seguinte, é um tema da unidade nacional, da unidade de todos. Isso não quer significar, quando você fala em unidade, que as pessoas não terão divergência programática, divergência administrativa, divergência até ideológica. Mas o que não dá para fazer é manter essa divisão permanente entre os brasileiros e a desarmonia entre as instituições. Então, digo eu, o documento assim lançado teve o título inaugural de Por um Único Brasil, mas também agora realiza um seminário. Você amanhã é expositor, é amanhã ainda, não é? Você é o expositor e eu, o presidente Fernando Henrique e o presidente Sarney, vamos debater aquilo que você expuser, não é? Mas o tema é democracia, Estado de Direito, né? De alguma maneira, nós vamos dizer, não vou exagerar na palavra, mas nós vamos dizer obviedades que hoje merecem cada vez mais serem repetidas.
você enfatizar no sistema democrático, enfatizar o que é o Estado de Direito, o que são os direitos individuais, enfatizar na ideia de que a iniciativa privada, tem amparo constitucional, não é? A ideia da propriedade, embora submetida ao bem-estar social, é incentivada pela nossa Constituição. São trivialidades que, de vez em quando, não é? Eu vejo que as pessoas vão se esquecendo, certa e seguramente, a questão da harmonia entre os órgãos do poder e a harmonia dos brasileiros também. Imaginem os senhores e as senhoras, o Brasil, a Constituição brasileira, tem no seu artigo 5º 78 incisos garantidores dos direitos individuais. E, além disso, é um elenco exemplificativo, não é exaustivo, porque logo no parágrafo seguinte do artigo 5º está dito que o elenco ali relacionado não exclui a invocação de outros derivados da interpretação constitucional e dos tratados internacionais que o Brasil tem afirmado, não é? E nós tivemos, o Jobim foi um dos líderes da Constituinte, né? Eu fui um participante, mas o Jobim já era líder da Constituinte e sabe que nós tivemos a sabedoria na Constituição brasileira de amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais, não é verdade? Quando eu menciono aqui essa história dos direitos individuais, quando menciono a história do incentivo à iniciativa privada, quando menciono a ideia da proteção da propriedade, eu estou falando em princípios que são de natureza liberal. E os princípios sociais estão encartados até num título, tem aliás, um capítulo, né, dos direitos sociais. E chegamos ao exagero, até convenhamos, mas exagero saudável, de incluir na própria Constituição os direitos dos trabalhadores, 13º, auxílio-doença, auxílio-maternidade, tudo previsto no texto constitucional. Sobre mais, ainda no capítulo dos direitos sociais, vocês veem que a Constituição diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado. É um direito social. A educação é direito de todos e dever do Estado, não é? O próprio interessante, eu me recordo, você se recorda disso, quando propuseram o direito à moradia e o direito à alimentação, muitos chegaram a mim e disseram: Temer, vem cá, você que é da área jurídica, como é que vai garantir direito à moradia, direito à alimentação? Interessante, instintivamente ou não, já desde o tempo do presidente Sarney, depois do presidente Fernando Henrique e todos, estabeleceram-se meios de alimentação, o Bolsa Escola, Bolsa Gás, né, uma porção de coisas que, ao depois, foram reunificados sob o título de Bolsa Família, não é? Que visa basicamente a quê? Basicamente a alimentação. Não é? O programa Minha Casa Minha Vida, a que visa? Visa dar moradia aos mais vulneráveis. Não é? Então, tudo isso está na Constituição, por isso que eu digo sempre, repito, que é preciso cumprir a Constituição, porque nós tivemos, volto a dizer, esta percepção de que era preciso misturar os conceitos sociais, os direitos sociais, com os direitos liberais. Não é? E por isso que a nossa Constituição já vai fazer 33 anos, e por mais que se tenha muitas e muitas vezes buscado meios e modos pela chamada Constituinte exclusiva, etc., né, de alterá-la, modificá-la radicalmente, ela não é modificada. Ela é modificada por emenda à Constituição, que é um processo regular, mas não por uma modificação total, completa do texto constitucional. Então, só para encerrar essa primeira parte, olha aqui, o futuro tem que basear-se em investimento, porque o que o povo quer é resultado. Eu hoje desprezo, e vou terminando aqui essa primeira parte, eu desprezo absolutamente esses rótulos esquerda, direita, centro. Isso depois caiu o muro de Berlim, não existe mais. O que o povo quer é resultado. Se o resultado for positivo, não importa de onde venha, não é? E eu até menciono, há poucos dias fiz o prefácio de um livro de um americano, que vai ser relançado no Brasil, que é a vida do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi um dirigente chinês que assumiu a China em 1979. E ele reúne o conselho e diz: olha aqui, nós precisamos dar dinheiro para as empresas chinesas, porque elas é que dão emprego, não é? Aí alguém diz assim: mas olha aqui, isso aqui é coisa do capitalismo. Eles não importa o que é, aqui será socialismo chinês, porque o que vale é o resultado. E foi a partir daí que a China cresceu
brutalmente, né? Então, digo eu, o que mais vale é o resultado. Portanto, nenhum preconceito com investimentos estrangeiros, por óbvio, incentivo ao investimento nacional, não é? E, de igual maneira, para a produção de obras públicas, investimentos públicos que sejam feitos, né? Esse seminário que você vai coordenar é coordenado pelo Moreira Franco, né? Mas começa com a sua participação e a participação dos 3 presidentes, e, sequencialmente, uma série de outros temas, também com o título Novo Rumo para o Brasil. E esse novo rumo há de ser um rumo de otimismo, de alegria, de esperança, né? Não pode ser um rumo de pessimismo, de decepção, de tristeza, né? Obrigado, Michel. Vou citar-se a China. Lembra que, quando morreu Mao, substituiu Mao Guo Guofeng, que depois não assume Deng Xiaoping, mas Deng Xiaoping assume o controle político de toda a nação, mas não assume nenhum cargo, só a chefia do Exército Vermelho. E a diferença fundamental que se via, e serve aqui para nós examinarmos no Brasil, é de que Mao buscava a verdade na ideologia e Deng buscava a verdade nos fatos. E tanto é que ele referia N vezes de que tínhamos que voltar, buscar a verdade nos fatos. E usava aquela expressão que ficou jocosa, inclusive, que não importava a cor do gato. Se fosse o branco ou preto, importava que ele comesse o rato. E aí você começou a entrar num processo em que as palavras não serviam eram os fatos reais. E observa hoje no Brasil, quando se fala em neoliberalismo, esquerda, direita, o diabo, você começa a discutir palavras, não fatos, e não realidades. E nós temos uma realidade. Nós temos um problema fiscal no país, que foi grandemente exposto no painel anterior pelo ministro Paulo Guedes, secundado pelo Mansueto Almeida, em que deixou claro de que nós podemos avançar no aspecto fiscal. Mas nós temos um outro lado também, que é fundamental, e que é tratado como conflitante com a responsabilidade fiscal por uns, que é a responsabilidade social. A situação do país, em termos de responsabilidade social, está difícil. Está difícil. Quando se fala numa inflação de 8%, 7%, enfim, por cento, não se fala de que a inflação de alimentos, que consomem seguramente 60% do salário do trabalhador, é 18%, 12%, 16%. Gás, energia elétrica, etc. Ou seja, nós estamos num confronto político absolutamente equivocado, como se responsabilidade fiscal fosse incompatível com responsabilidade social. Nós temos que pular esse discurso para tirar a polarização. Nós todos nos criamos, ou vivemos, um período em que o doutor Ulisses nos dizia o seguinte, que, em política, até a raiva é combinada. E hoje o que se vê é conflitos, como se o conflito fosse a forma pelo qual você tem visibilidade. E você tem a mídia para fazer isso, ou seja, usar do conflito para demonstrar e pautar a pessoa na sua visibilidade. Eu te pergunto o seguinte, Michel, nós temos hoje, em decorrência da necessidade da visibilidade, uma disfuncionalidade nos poderes da República? Eu acho o seguinte, né? Quer dizer, é interessante a Constituição, vou dizer uma obviedade aqui, ela fixa determinados quadrados constitucionais, né, para cada setor. Mas eu percebo, viu, Jobim, que você, naturalmente, já percebeu, que hoje há, de uns tempos a esta parte, as pessoas querem sair do seu quadrado constitucional, ou seja, das competências que a Constituição lhes outorgou. Então, você veja hoje, as corporações, por exemplo, elas querem cada vez mais poder, não é apenas poder estabelecido pela Constituição, mais e mais poder. A todo momento tem corporação que é autonomia administrativa, autonomia financeira, etc. Quer dizer, a administração direta fica praticamente sem nada, de um lado. De outro lado, isso que você chama de disfuncionalidade, acho que está presa a ideia se os poderes estão harmonizados na sua atividade ou não.
Eu sempre digo, também é uma obviedade, né? É interessante, eu sempre digo, viu, Jobim, que só tem autoridade quem tem poder. E a Constituição diz que quem tem poder é o povo. Portanto, a autoridade primária, a primeira, é o povo. Os demais, presidente da República, governadores, senadores, etc., deputados e todos mais, são autoridades secundárias, são autoridades constituídas, não é? Por isso são secundárias, não é? E, sendo secundárias, elas têm que prestar rigorosa obediência ao que a autoridade primeira estabeleceu ao constituir ou reconstituir o Estado em 5 de outubro de 1988. Porque, se não obedecer, está descumprindo aquela missão que a única figura que tem autoridade, volto a dizer, o povo, não é? Estabeleceu. Por isso que, quando há uma desarmonia, digo eu, há uma inconstitucionalidade. Essas coisas precisam ser ditas, porque muitas e muitas vezes eu encontro uma certa desarmonia entre os órgãos do poder, eu acho gravíssimo, não é? Nos últimos momentos, houve muito embate entre os poderes do Estado, não é? Mas eu confesso que, de um pouco tempo para cá, isso daí está se esgotando. Eu acho que está havendo uma consciência de que é preciso cada poder obedecer à regração constitucional, não é? E isso que se chama de disfuncionalidade pode envolver também a posição, você ocupou brilhantemente a presidência do Supremo Tribunal Federal, não é? E você sabe que o Supremo, como o Judiciário em geral, ele é um poder inerte, ele só age se provocado. E é interessante, eu que ocupei tantas vezes a presidência da Câmara, eu verificava que quem mais provoca o Judiciário são os partidos políticos, são os deputados, são os senadores. Ora bem, em face desta provocação, né, movimenta-se a jurisdição. E, movimentada a jurisdição, tem que decidir. Num dado momento, o Judiciário tem que decidir, particularmente o Supremo Tribunal Federal. E como é que ele decide? Ou pela interpretação literal, porque às vezes a literalidade do texto é suficiente para uma solução, ou sistemicamente, quer dizer, examinando todo o sistema constitucional, se decide. Então, muitas e muitas vezes se fala, pautado pela ideia da disfuncionalidade, desse chamado ativismo judicial, né? Eu confesso a vocês que eu não acho que haja ativismo judicial. Eu, muitas vezes, você acompanhou o meu governo, o Mansueto participou do meu governo ativamente na área econômica. Quantas e quantas vezes, André, nós tínhamos, viu, Roberto, nós tínhamos problemas com o judiciário. O Supremo chegou a suspender uma vez um indulto que eu pratiquei, que é competência, diz a Constituição, privativa do presidente da República. Privativa é aquele que priva outrem da prática daquele ato. É interessante, levou quase um ano para poder julgar no plenário do Supremo, e daí julgou que a competência era só do presidente da República e, portanto, aprovou o indulto, né? Então, mas nós nunca, né, nós nunca nos rebelamos contra as decisões judiciais. Nos rebelávamos juridicamente, nós peticionávamos. E, de uns tempos a esta parte, muitas vezes, em algumas ocasiões, chegou-se a dizer que não se devia cumprir decisão disso, daquilo, etc. Isso não é bom para o país, não é bom para o país. Mas eu acho, com toda franqueza, que as instituições ainda funcionam, não é? E esta funcionalidade é que está permitindo a sobrevivência da Constituição e impede qualquer espécie de aventura. Falou-se muito em passado, vai ter golpe, não vai ter golpe. Absolutamente inviável. Até porque, primeiro, não vejo o desejo de ter golpe. Segundo, eu não vejo a disposição do Congresso Nacional. E, convenhamos, pés no chão agora, só tem golpe se você tiver Forças Armadas dispostas a isso. E as Forças Armadas, você as conhece muito bem, eu as conheço bem também, não tem nenhuma disposição para isso. Portanto, eu acho que há uma funcionalidade hoje estabelecida na relação entre os poderes que permite o exercício da democracia até chegarmos às eleições. Michel, o processo democrático consiste num processo político. E o processo democrático tem instrumentos de administração de dissensos. Ou seja, na política, você tem que administrar dissensos
formando um consenso que imediatamente se torna um novo dissenso, e assim sucessivamente. O que nós temos hoje é de que, ao que parece, e aí é a pergunta, nós temos dentro da política uma incapacidade de manipular e mexer com seus instrumentos para resolver os seus dissensos. E ocorre de que hoje os dissensos estão sendo levados ao Poder Judiciário. O Supremo recebe petições de toda a natureza, tipicamente políticas, ou seja, não vitorioso no combate político, recorre ao Poder Judiciário, com um equívoco que é de quase todos, ou seja, sentença não constrói o futuro. Sentença examina o passado, se está de acordo ou não com o sistema legal, e, eventualmente, aplica uma pena individual no futuro, mas não constrói o futuro da nação. O futuro da nação se constrói pela atividade política, e a atividade política, hoje, está com uma dificuldade, porque tem uma variável nova, acho eu, e aí pergunto, tem uma variável nova que é o ódio. Você não tem mais adversários políticos, você tem inimigos políticos que, na linguagem da internet, tem que ser cancelado. Então, essa temática da dificuldade dos próprios partidos, que estão, inclusive, sendo superados por frentes parlamentares, que são todas elas temáticas e, no mais das vezes, elas pretendem absorver partes do Estado para si, ou seja, substituem-se, inclusive, nas corporações, que já estão fazendo isso há muito tempo. O que você acha da possibilidade da gente tentar recuperar e retomar a administração dos dissensos pela política? Eu acho o seguinte, Jobim, tudo isso que você diz envolve uma eventual reformulação política, uma reformatação política do nosso país. E você tem razão. Nos dias atuais, as questões que são levadas ao Supremo é porque não se consegue um consenso no Legislativo. O Legislativo não consegue dar conta das questões nacionais e, por isso, alguns levam a questão para o Supremo. Agora, você sabe, eu já conversei com você sobre isso, eu acho que no Brasil, vou aproveitar aqui para dizer, eu acho que o presidencialismo está roto e esfarrapado. Até peço desculpas pela palavra um pouco forte, né? Mas o que ocorre é o seguinte, eu vou aproveitar para fazer essa pregação. O que ocorre é o seguinte, você veja, todo e qualquer, no nosso presidencialismo, desde quando o presidente Itamar assumiu, não é? Todos os presidentes tiveram inúmeros pedidos de impedimento, inúmeros. Não foi 1, 2, 3, não, inúmeros pedidos. Este atual tem 130, 140 pedidos de impeachment. É claro que o impeachment, por si só, ele já cria um trauma institucional. Eu cheguei ao poder fruto do impeachment da senhora ex-presidente, mas eu vi o trauma institucional. Se nós não tivéssemos sabedoria política, né, nós não poderíamos governar, porque a oposição política era ferocíssima. Mas a mim, eu aqui comigo dizia, bom, a oposição cabe opor-se, a mim cabe governar. Deixa a oposição opor-se e eu governo. Foi por isso que nós fizemos o que fizemos, 2 anos e meio de governo. Mas eu reconheço que não só impedimento decretado, e vejam bem, nós temos uma jovem Constituição, não fez nem 33 anos ainda, já houve 2 impedimentos. E, além dos 2 impedimentos, vários pedidos, e durante os pedidos de impedimento, também cria um trauma institucional. Não é? Então, este é um ponto. O outro ponto, eu vou fazer histórico do presidencialismo brasileiro. Vocês pegam desde 1889, consolidou-se em 1891, a Primeira República, tivemos uma Primeira República tumultuada até 1930, com o sistema presidencialista. Chegou em 30, nós tivemos uma concentração do poder. Ninguém vai dizer que o período de 30 a 45 foi o presidencialismo puro. Não foi. Portanto, esfarrapou-se, até na história do presidencialismo, o nosso sistema. Depois, você volta em 45, 46, vai até 64. 64, você tem novamente uma concentração de poder, fruto até de, convenhamos, uma modificação centralizadora, autoritária, né? E, portanto, isto vai de 64 até 87, 88, quando renasce o Estado brasileiro. Ninguém vai dizer que aquele período é o período do presidencialismo puro. Não era. Então, veja, eu estou dando razões objetivas que revelam a indispensabilidade, para responder a sua questão, a indispensabilidade de nós
fazermos uma grande reforma política, mas ela vem pela modificação do sistema de governo, né? Porque, eu volto a dizer, tanto historicamente como presentemente, você percebe que o presidencialismo que os maiores problemas. E nós vivemos muitas tensões por causa disso. A todo momento nós temos uma tensão brutal. Tivemos no meu governo, em todos os governos, e agora particularmente, né? Ora bem, qual é a proposta? Veja, outra coisa que se diz é o seguinte: precisamos reduzir o número de partidos políticos. Você sabe que fala-se nisso há 25 anos. Não se consegue reduzir. Toda vez que se propõe alguma coisa para reduzir, aumenta o número de partidos, o número de siglas partidárias. Então, qual é o caminho que nós temos que tomar? Volto a dizer, é mudar o sistema de governo. E como mudar o sistema de governo? É adotar o parlamentarismo puro? Digo não. Nem o parlamentarismo puro, nem o presidencialismo puro. Porque você não pode ignorar, numa mudança de sistema de governo, e daí porque nós estamos propondo o que se chama de semipresidencialismo, você não pode ignorar a figura do presidente da República, porque a nossa formação homenageia muito a figura de um chefe, de um presidente da República. Então, você precisa ter um presidente que tenha poderes que o parlamentarismo puro não dá. Sobre ser chefe de Estado, é chefe das Forças Armadas, ele tem direito ao veto, sanção e veto dos projetos de lei, indica o primeiro-ministro, ou seja, um presidente com atividades especiais no sistema constitucional. Mas, por outro lado, você pega a chamada chefia de governo e transfere para o parlamento. E transferindo para o parlamento, qual é a primeira vantagem? É que se você tiver um problema, primeiro, você só terá governo se tiver maioria, porque instala-se o primeiro-ministro e o gabinete se tiver maioria parlamentar. Se não tiver maioria, não se instala, não é? E, primeiro ponto. Segundo ponto, se perder a maioria, cai o governo. Mas caindo o governo, forma-se uma nova maioria que logo coloca outro governo no lugar, sem traumas institucionais. Primeira vantagem. Segunda vantagem, você, nesse sistema semipresidencialista, você tem um bloco de situação e um bloco de oposição. Portanto, conceitualmente, você tem dois partidos políticos, um a favor do governo, um contra o governo. Eu digo isso porque no presidencialismo atual, eu vivi isso, né? Você tem partidos que apoiam o presidente, mas metade vota a favor, metade vota contra, uma instabilidade extraordinária, não é? Ora, nesse sistema que nós estamos propondo, você tem um bloco a situação, um bloco da oposição. Terceira vantagem, olha, a segunda vantagem ainda, repetindo, se cair o governo, não há trauma institucional, outro se estabelece. Terceira vantagem, você sabe que os parlamentares hoje, nós temos essa vivência, quando querem se reeleger, eles vão às suas bases, olha, eu trouxe verbas tais e quais para o Estado, para o município. Se ele for governo ou oposição, ele vai ter que ir à base parlamentar dele e dizer, olha, governei bem, ou me opus adequadamente. Quer dizer, você eleva até o nível do debate para a composição do parlamento, não é? E você dá responsabilidade ao parlamentar, responsabilidade do legislativo. Não significa, já vou concluindo, não significa que o primeiro-ministro tem que ser necessariamente parlamentar, mas ele tem sede constitucional no parlamento. Então, são três vantagens. Primeiro, você não tem os traumas do impeachment, não é? Você dá a responsabilidade executiva ao parlamento. E terceiro, se houver mudança de governo, a mudança é feita sem trauma institucional. É uma cópia até, digo aos senhores, do sistema português, que teve um sucesso extraordinário com a instalação do semipresidencialismo, né? E com a geringonça. Bem, Michel, eu me lembro, você falou muito no problema do impeachment, eu me lembro que em 1993, o doutor Ulisses era presidente da Câmara, presidente do partido, e não queria entrar no processo do impeachment do presidente Collor. Depois, houve aquela notícia na Veja, publicação das declarações do irmão do presidente, e aí Ulisses convoca os governadores e a massa do partido, lá, enfim, as lideranças, eu estava junto, e diz que tinha que entrar no impeachment. E nisso entra o governador Hélio Garcia, de Minas Gerais,
e diz o seguinte: mas não dá para nós fazermos um acordo com o presidente Collor para resolver isso, deixa que o Marcílio toque o governo e ajuste isso. E diz o Hélio Garcia: porque esse negócio de impeachment eu tenho medo. O primeiro, depois a gente não sabe como é que vai ser. Todo o pessoal pode querer gostar disso. E o fato, em relação ao nosso sistema de governo, nós não podemos ter o discurso acadêmico de este é o sistema bom e este é o sistema errado. Não. Os sistemas de governo e os sistemas eleitorais, inclusive, funcionam e, em um momento, deixam de funcionar. E o fato é que o nosso modelo eleitoral e o nosso sistema de governo já deixou de funcionar. Ele foi uma imposição, inclusive, aos republicanos, que os republicanos não podiam ter um sistema parlamentar, porque o império era parlamentar. O império era um sistema parlamentar, em que você tinha chefia de gabinete, e resolveram caminhar para o sistema presidencial cópia americana. Funcionou durante um período, agora não funciona mais. Ou seja, você criou uma disfuncionalidade do sistema que decorre exatamente da impossibilidade de você resolver esses conflitos. Eu creio, Michel, que esse discurso, essa conversa, esse detalhe em relação ao parlamentarismo não deve ser feita uma discussão meramente acadêmica, de que este é o melhor modelo e aquele. Não, não. É qual que funciona numa realidade que é a nossa. Uma realidade de um país federal como o nosso, e com todas as divergências. E lembrando bem que a Câmara de Deputados é uma Câmara dos Estados brasileiros. Tanto é que o PMDB, na minha época, eu dizia que o PMDB era uma grande confederação de partidos regionais, porque cada estado tinha a sua realidade. Então, Michel, nesse conjunto de perspectivas de futuro, em que nós precisamos urgentemente resolver as situações fiscais e sociais, superando essa péssima discurso de conflito entre os dois pontos, para atender a situação da população, você não crê que nós podemos embutir também nisso essa discussão através da funcionalidade, mostrando de que a funcionalidade possibilitará que o próprio Congresso, os próprios parlamentares, comecem a ter responsabilidades, porque não no sistema presidencial a responsabilidade está exclusivamente na mão do governo. Os outros não têm que resolver as suas questões de manutenção do seu mandato. Então, eu creio que nós podemos trabalhar, e aí te pergunto, em cima, não é discussão acadêmica, mas em cima, funciona, funcionou, deixou de funcionar, como faremos funcionar? E o nome a ser dado a isso, depois a gente vê. Porque, se às vezes você se opõe àquilo, porque discute nomes. E se nós começarmos a chamar presidencialismo, neoparlamentarismo, aí fica a academia numa alegria infernal, porque o grande problema é a discussão do significado de palavras e não a discussão da realidade, não a discussão da realidade. Eu creio que essa área aqui, a área do setor financeiro, é uma área extremamente sensível em relação à realidade. Eu te digo o seguinte, eu tenho dito para o André e para o Roberto, que eu já estou há 2 anos e meio aqui no BTG, eu já aprendi 60% do dialeto deles. Porque, quando eles resolvem falar entre eles, para entender não é fácil. Então, mas por que isso? Porque tratam do problema da realidade, ou seja, do resultado ou seja, o resultado é que julga a eficácia da medida, e não a antecipação disto. O que tu acha? Eu acho que nós devemos buscar aqui no PTG uma fórmula para levar para a classe política. Você está dando exatamente esse exemplo, não é? E é exatamente isso que você está dizendo. Você veja, eu acho que os rótulos não importam, né? As palavras, dizia Carrió, né? Não são mais do que rótulos que nós colocamos nas coisas para nos entendermos. Então, não importa qual é o título, se é semipresidencialismo, semiparlamentarismo. O que importa, Jobim, eu penso, é mudar o sistema de governo e dar, o que você acabou de dizer, dar responsabilidade ao parlamento, não é? Certo e seguramente o nosso André Esteves, o Roberto e todos transferem responsabilidades, dão responsabilidade para todos, né? Cada setor tem uma determinada responsabilidade. Você sabe que a responsabilidade parlamentar é importantíssima, mas ela reside em praticar os atos normativos, criar os atos normativos, e fica por aí. E veja, se você lhes dá uma função executiva, ele tem que responder, porque eu, ao apontar o dedo, não vou apontar para o executivo, eu vou apontar o dedo para
o órgão executor, que é o legislativo. Eu acho que seria um grande caminho, de acordo com você. O rótulo não importa. Agora, tanto que eu digo sempre, é preciso que tenha aquiescência popular. Portanto, porque de vez em quando eu recebo objeção. Você, pô, mas já votaram lá atrás se o povo queria parlamentarismo ou presidencialismo, e o povo decidiu pelo presidencialismo. Mas é que o povo não sabia que tipo de parlamentarismo se iria votar. O que eu imagino é um projeto formatado no Legislativo, aprovado no Legislativo, e daí se o submete a referendo popular. Mas o povo, e vai ter uma discussão sobre isso, 3, 4, 5 meses de programas eleitorais, etc., dizendo o sistema é assim, exato, e daí o povo vai e referenda ou não referenda. Mas eu acho que seria um grande passo, porque eu confesso a você e a todos, eu ando, naturalmente, minha palavra vale pouco agora, mas eu ando muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil, porque nós não conseguimos encontrar um rumo para valer. E olhe, que isso é histórico no país. Quando fala dos sistemas presidencialistas que se esfarraparam por vários movimentos que se deram no país, você veja, Jobim, é interessante, a figura do vice-presidente aqui no Brasil é inteiramente desprezada. Pode perceber que nos Estados Unidos não há uma passagem de um presidente da República, uma fala dele, que não tenha o vice-presidente ao lado. Não é? Até muito ilustrativo é o fato, quando o presidente Obama, montou uma operação lá para pegar o Bin Laden, não é? Na salinha estavam o Obama, o Biden, a Hillary Clinton, que era secretária, e um general. Porque, na consciência americana, o vice-presidente no presidencialismo tem que saber tudo, porque, num dado momento, ele pode ter que pegar o governo. Não é? Aqui não, aqui você conhece a história. Se puder, eles anulam o presidente da República, o vice-presidente. E, olha, eu dou historicamente, você se recorda, não vou dizer assim, porque você fica muito velho, mas, enfim, quando o presidente Getúlio, tragicamente, se suicidou, não deixaram o Café Filho assumir, lembra que assumiu o presidente da Câmara? Depois o Nereu Ramos, que era presidente do Senado, quando o Costa e Silva ficou doente, não deixaram o Pedro Aleixo assumir, assumiu uma junta militar. Quando o Jango para assumir, aí deu um jeitinho brasileiro, criar um parlamentarismo de ocasião para ele poder assumir. Você vê que a história brasileira, eu mesmo quando assumi, era golpe, embora esteja escrito na Constituição, que não é, se o presidente cai, por alguma razão, assume o vice. Então, se nós olharmos o sistema americano, podem perceber, observe isso, não há uma passagem, uma manifestação, salvo exceção, uma manifestação do presidente que você não tenha o vice-presidente ao lado. Então, tudo isso me leva à conclusão, com esses problemas todos que o nosso presidencialismo enfrenta, que se nós mudássemos o sistema de governo, nós estaremos ganhando. Tchau. Estamos chegando ao final, vou te dar a palavra. Eu vou te dar a palavra para encerrar, mas eu estava aqui de propósito. E estava de propósito pelo seguinte: a nossa organizadora desse evento, a nossa sócia Marta Leonardi, conseguiu algo maravilhoso. Impediu alguma coisa que eu brinco contigo há muitos anos. Ele me goza por causa do movimento das mãos, Mas é que agora eu só posso movimentar uma. Pois é, exatamente, você impediu de vocês conhecerem o Michel que eu conheço há 40 anos. Ou seja, não tem jeito de fazer com que essas mãos circulem. Michel, eu peço que você faça as suas considerações finais e agradeço muito a tua presença. Desculpe as brincadeiras, mas eu não resisto. As brincadeiras são importantíssimas, especialmente para desanuviar o ambiente. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero agradecer o convite, gentilíssimo e honroso, de vir falar a um auditório tão selecionado. Mas, se me permite uma mensagem de otimismo. Eu acho que o setor financeiro, mais do que nunca, é um setor otimista. Eu acho que o setor financeiro, porque se o setor financeiro for pessimista, o Brasil está derrotado. Então, acho que uma palavra de otimismo, que eu sei que subsiste no setor financeiro, e que todos nós, e o setor financeiro particularmente, deve transmitir a todos
os brasileiros. Não vamos ser pessimistas. Nos últimos tempos, eu tenho verificado um pessimismo muito grande. Acho que nós devemos recuperar o otimismo. A palavra de otimismo.